Então tá, vamos lá. Já Bora convidei lá. algumas. Sim. Sejam todas bem-vindas. Eu acho que é um tema assim bem importante, né, Zaira? A gente já está querendo conversar e não tinha dado, mas dessa vez deu tudo certo, né? Vamos. A Zaira tem uma bagagem assim muito grande nessa área. Eu queria que você se apresentasse, falasse um É. pouquinho sobre as tuas experiências. E eu queria dar uma boa noite para as meninas que estão aí, a Débora, a Miriam, que acabaram de entrar, a Thaís. Fiquem conosco até o final. Se não puder assistir ao vivo, depois vai estar gravado e disponibilizado aqui no IGTV. Eu ainda tenho que me organizar para colocar as outras lives no YouTube, mas que eu acho que quem puder estar compartilhando, chama a amiga, porque vale a pena. A Zaira, assim, as poucas vezes que nós já conversamos, ela fala assim de uma maneira assim muito bacana. Então, eu acho que vocês vão gostar do que a gente tem para conversar. A Sandra, Zaira, ela te conhece. A Sandra, qual Sandra? Aham. Sandra, a Sandra que é terapeuta ocupacional? Então, Ela tá aí. sim, eu Ela fiquei me de segue, ver. inclusive. Ah, Ela que sempre está bacana. compartilhando. Sandra Xavier. Sim, sim. Então vamos Então lá. tá, ó, fica à vontade. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, né? Trabalhei um tempo na psiquiatria, trabalhei com a população idosa, trabalhei na reabilitação física. Não sei se todo mundo aqui tem conhecimento do que faz um terapeuta ocupacional, né? Eu acho que Eu faz acho que é necessário, importante. antes da gente entrar dentro da questão da sexualidade, eu trazer um pouquinho dessa do que é um terapeuta ocupacional para poder todo mundo entender por que eu trabalho também com a questão da sexualidade humana, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele é o profissional que o próprio nome dele já diz, né? A gente trabalha, nossa ferramenta de trabalho são as ocupações, né? São as ocupações, os papéis ocupacionais que o ser humano desempenha no seu cotidiano, né? E dentro desses papéis, nós consideramos desde as atividades básicas de vida diária, que nós chamamos de AVD, né? AVDs, desde as atividades de autocuidado, como tomar banho, vestir roupa, né? Vestir, despir, escovar os dentes, comer, a atividade de trabalho, atividade de lazer, e as atividades afetivas também, né? E sexuais. Porque tudo é atividade de vida diária, tudo está dentro do escopo do universo das ocupações. Então, quando esse ser humano ele tem algum diagnóstico, ou seja de doença aguda, seja de um diagnóstico de doença crônica ou de uma doença que ameaça a sua vida, ele tem essa independência e esses papéis ocupacionais afetados, né? Então, é onde o terapeuta ocupacional entra e em cada área, né, seja na reabilitação física, na reabilitação psicossocial, né, ou de doenças crônicas, nós vamos entrar com a reabilitação, com a adaptação das tarefas, né, para que esse ser humano permaneça ativo e independente o quanto for possível, né? Nem sempre dá para reabilitar como era antes, mas dá para manter qualidade de vida e manter independência dentro do que é possível da realidade. Então, aí a gente tem diversos recursos terapêuticos, né? Desde atividades expressivas, que na parte da reabilitação física a gente vai usar essas atividades de bordar, pintar, costurar, dançar, e são infinitas, né? Eu falo que a abordagem da terapia ocupacional é muito ampla. A gente vai usar essas atividades para reabilitar o físico, né? Seja os componentes de força muscular, de amplitude de movimento, coordenação motora fina. Também usa essas atividades para a parte cognitiva, né? De reabilitar memória, atenção, concentração. E porque isso a gente transpõe para as atividades de vida diária, né? A gente adapta mobiliário, que são as tecnologias assistivas, né? Adaptamos objetos pessoais. Voltar. Oi. Deu. Não sei se foi a minha internet, desculpa, pessoal. Eu tô com uma internet ótima, mas acontece, assim.
A tecnologia ela é boa, mas quando ela pega, ela pega. Vamos continuar. Tu estavas falando da terapia ocupacional e daí tu estavas começando a entrar sobre a questão da sexualidade. Isso, então, trazendo isso para o universo da sexualidade, o terapeuta ocupacional também, ele é, junto com os outros profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas, também ele tem a responsabilidade de abordar esse tema, né? A Associação Mundial de Saúde Sexual, ela preconiza isso, que esses são os 5 profissionais que devem abordar o tema da saúde sexual com seus pacientes, né? Então, aí a gente vai trabalhar com medida de conforto, com conservação de energia. Quando o profissional tem conhecimento de terapias, de abordagens na parte da sexualidade, ele também vai trabalhar com essas atividades, orientando e treinando o paciente para desempenhá-las o mais ativamente possível. Isso não só para atividade sexual, mas também para vestir, para despir. Então, o terapeuta ocupacional, ele é o profissional que vai trabalhar com essas atividades de vida diária, buscando manter essa independência, essa autonomia do ser humano no seu dia a dia. Interessante. Até fica ali um questionamento, porque daí a gente fica na dúvida, né? Quais são os profissionais que podem trabalhar conosco essas coisas que tu colocou? Então, é muito importante tu estar passando isso, porque às vezes a gente sabe a necessidade, mas não sabe como recorrer, né? Sim. Então, eu acho importante. E falando agora um pouco mais sobre a sexualidade, nós pacientes, assim, temos essa necessidade, mas como eu falei, a gente não sabe de que forma a gente pode pedir ajuda, né? Então, assim, quando a gente pega o diagnóstico, a nossa maior necessidade é tratar o tumor, né? A problemática maior é a doença. Mas, depois de passar, de fazer o tratamento, ou em paralelo ao tratamento, surgem questões de como a gente pode lidar com a nossa vida, mesmo estando em tratamento. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Quando eu peguei o diagnóstico lá em 2011, eu tinha 33 anos, eu era recém-casada, né, jovem, tinha uma vida sexual ativa e ficava naquele questionamento. Primeiro eu peguei o diagnóstico e achei que eu ia morrer, logo em seguida, né? Sim. Então, para mim, eu sempre falei que eu tinha certeza que eu ia morrer. Depois, passando pelo tratamento, passando pelos medicamentos, vendo que a morte não era bem aquilo que eu pensava que ia acontecer, daquela maneira com que eu pensava que ia acontecer, sim, eu fui resgatando a minha vida de volta, né? Mesmo em tratamento, mesmo tomando medicação, tinha momentos que eu estava bem. Então, que eu conseguia manter a minha vida paralelo junto ao diagnóstico. E daí a gente vem para casa, né, com várias perguntas, vários questionamentos, várias dúvidas, várias ansiedades, e fica, acho que até às vezes é um pouco semelhante com a questão da gravidez, né? A gente vem para casa, será que pode? Não pode? Que maneira que pode? Que horas? Como que a gente lida com essas expectativas? Sim. E, claro, como eu passei 10 anos, né? Já estou 10 anos, eu aprendi a me restabelecer dentro de todo o processo. Mas eu vejo que surgem várias questões, várias dúvidas, várias alterações de corpo. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, assim, através das tuas experiências, né, das tuas visões enquanto paciente, o que a gente poderia estar
compartilhando com as minhas amigas. Sim, então vamos aproveitando isso que você trouxe. Hoje à tarde estava aqui, né, revisando a nossa fala, o que nós íamos trazer, né, para o teu público. E aí, lendo um artigo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Ribeirão Preto, eles trouxeram justamente essa questão, né, de que quando tanto a mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama, quanto o diagnóstico de câncer ginecológico, ela tem essa parte da vida, da atividade de vida diária, que é a sexualidade, muito afetada. E principalmente tem a questão de ser afetada pelo tratamento, pela doença e pelo tratamento em si, porque a gente sabe de todos os efeitos colaterais, né? Quimioterapia, radioterapia, no caso do câncer ginecológico, a braquiterapia, né? Então, a gente sabe de todas as disfunções físicas relacionadas à sexualidade que é causada pelo tratamento curativo em si, né? E só que não só fica na questão do físico, né? Também a gente tem a parte emocional, que é muito afetada. No caso do câncer de mama, quando a mulher faz a retirada total da mama, né, a mastectomia total, a autoimagem fica prejudicada, né? Além da questão física, porque quando você tira um órgão teu, você também tem um desequilíbrio postural e isso vai te também causar prejuízos à tua saúde física, mas tem a questão da saúde emocional. Porque a gente sabe do sentido, do significado, por exemplo, da mama, Da né? mama. A mama é um dos símbolos, né? Ligado à sexualidade. A questão da sexualidade e da nutrição da vida, né? Deu. Oi. Vamos. Ai, meu Deus, vamos seguir. Espero que não caia de novo. Desculpa, pessoal. Continuando, Tá bom, então. continuando, não te preocupa. Vamos lá. Nós estamos falando sobre Uhum. a mama, né? E a questão da feminilidade da alimentação, né? Isso. Então, o quanto a mulher é afetada, né? Porque a mama e a gente sabe que ela é uma zona erógena, né? É uma das nossas zonas erógenas, né? Tanto para a mulher, né? Quanto para o homem também. A região peitoral é uma região erógena. Então, quando você faz uma cirurgia de retirada da mama, você vai comprometer a tua sexualidade tanto pela autoimagem, né? A questão da beleza, quanto também pela questão de sensibilidade, né? É um lugar que você tem muita sensibilidade, tem muito prazer. Para a maioria das mulheres, claro, não vou generalizar, mas para a maioria das mulheres a gente sabe que um pedaço uma parte do nosso corpo que é muito sensível ao toque, né? Então, a retirada da mama vai causar toda essa disfunção da sexualidade com relação à imagem corporal e à percepção do prazer nessa parte do corpo. E aí, falando dos cânceres ginecológicos, a gente sabe de todas as disfunções que a gente pode ter. A cirurgia pode causar, né? A questão dos cortes ali, a gente sabe que vai ficar uma região mais sensível, se for retirada a parte da vulva, se for retirado o útero. Nesse artigo que eu estava estudando hoje à tarde, eles falam muito que as mulheres trazem que quando fazem a esterectomia, elas se sentem como se tivessem ocas por dentro, né? Então tira essa parte, porque o útero também é muito importante, né, pra gente, assim, é de onde vem a vida, né? Então o quanto as mulheres ficam mexidas emocionalmente, não é só a parte física, né? E aí, tirando dessa parte emocional, a gente sabe que no câncer de vagina ou de vulva, nós vamos ter as fibroses, nós vamos ter as estenoses, a gente vai ter a atrofia dessa musculatura, a falta de libido, né? Então vai ter uma queda da libido, isso tanto para o câncer de mama quanto para o ginecológico. A gente sabe que também pela quimioterapia, né? Se a mulher passa pela quimioterapia, isso é alterado, porque há uma modificação na produção dos hormônios femininos, o vaginismo,
né? Então, tudo isso afeta a sexualidade da mulher. E aí, por isso que é tão importante nós, enquanto profissionais da saúde, abordarmos esse assunto com os nossos pacientes, né? E a gente sabe, assim, que também tem alguns estudos que trazem essa fala de que muitos pacientes não levam esses questionamentos, como você disse, né? Chega em casa e é como se estivesse chegando da maternidade com o bebê, né? Não sabe de nada, porque a gente sabe que antigamente não tinha esse preparo. Nós temos dois momentos históricos, né? Nós temos um momento em que as mulheres tinham parto em casa e que eram acompanhadas mais por outras mulheres e que aí tinham uma troca muito maior, né? Porque era um parto mais natural. E aí a gente entrou numa fase onde a gente tem um parto mais cesariano nos hospitais. E aí a gente perde essa percepção, né, essa vivência, né, essas informações. Então a gente tem um parto muito mais seco, muito mais direto. E aí é uma surpresa, porque antes a gente tinha um conhecimento das avós, né, e agora não, a gente tem um conhecimento mais científico. Não estou invalidando nenhum conhecimento, não é isso, né, mas eu acho que é a gente buscar um caminho do meio. E aí é a mesma sensação que vocês têm quando chegam em casa depois de uma cirurgia para tratamento curativo, né? E agora o que vai ser daqui para frente, né? Tanto da retirada de mama quanto do câncer ginecológico. E aí é importante a gente abordar, né, esse assunto com vocês. Então, ali não é nem a questão de, às vezes, a falta dessa aproximação profissional. Às vezes também é a questão das demandas, assim, né? Tem a questão da demanda, a gente vai... tem tantas coisas que acaba deixando isso de lado, né? A gente tem outras curiosidades. Sim. Depois, quando vai para casa, que começam a surgir essas dúvidas, essas necessidades, a gente vai lidando com o processo, né? Vai aprendendo, vai vendo que as coisas podem ser trabalhadas, manejadas, e daí fica esse questionamento. Até tu colocaste ali também da quimioterapia, né? Uhum. Que a quimioterapia, ela trabalha bastante essa questão hormonal. Uhum. Muitas de nós que temos câncer hormonal, depois vai ter que fazer o tratamento por mais tempo, não só aquele tratamento ali de um período, né? Às vezes, quando é no primeiro protocolo, fica com Herceptin ali 18 meses. No meu caso, que é metástase, eu faço uso contínuo. Tem quem toma o anastrozol e o tamoxifeno, que fica ali 5 a 10 anos. Então, o próprio tamoxifeno e o anastrozol, ele causa esses efeitos de cortes, né, de machucadinhos, de atrofia, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe com quem abordar e de que forma que a gente pode trabalhar essas questões. Eu vejo que algumas meninas até ficam com esses sintomas por vários períodos porque não sabe como recorrer. Então, até eu queria conversar contigo, que tu nos trouxesse um pouco a questão do benefício desse tratamento para melhorar esses sintomas. Então, aí o que nós podemos procurar, né? Indicar. Atualmente eu estou fazendo um estudo com uma fisioterapeuta pélvica, né? Onde o nosso objetivo é abordarmos a reabilitação dessas mulheres, não só das mulheres com diagnóstico de câncer de mama ou ginecológico, mas da população feminina como um todo, que apresentem disfunções sexuais relacionadas ao envelhecimento também, né? Porque a gente sabe que com o passar do tempo nós vamos apresentando algumas mudanças no corpo que precisamos olhar com bastante carinho e atenção. E aí, dentro da fisioterapia pélvica,
tem a questão de todo o processo de reabilitação, das manobras de reabilitação, né? Por exemplo, se tem uma estenose, se tem um vaginismo, tem os exercícios que são orientados, que são feitos com a físio para atender essa demanda. E aí a gente sabe que tem que podem ser indicados usos de cremes, de géis que a gente encontra nas farmácias para sanar esses problemas também na hora da atividade sexual. Mas e aí, o meu projeto com ela que aí, assim, a fisiopélvica tem excelentes resultados, mas é feita de uma forma mais mecânica. E aí, como que a gente vai desenvolver um autoconhecimento, não só da parte mecânica, mas do prazer, né? Então, aí que eu quero chegar. Então, assim, o meu projeto com ela é aliar o conhecimento da fisiopélvica com o conhecimento da terapia ocupacional, que é de prescrição de posicionamentos para conforto, que vai te proporcionar maior benefício e qualidade de prazer, percepção de orgasmo, com o conhecimento de terapias integrativas, né, que são massagens. As massagens que nós podemos lançar mão e utilizá-las como uma forma de autoconhecimento, tanto a mulher consigo, quanto ela com a sua parceria, né? Então, assim, hoje, né, lá no CEPOM, lá na instituição que eu trabalho, atendendo em ambulatório, eu abordo o assunto com as minhas pacientes, né? Pergunto como que tá essa questão da atividade sexual, tanto na internação cirúrgica quanto em cuidados paliativos e no ambulatório. Quando eu identifico essa demanda, eu abordo o assunto e aí a gente já começa a trabalhar com orientações de algumas atividades para que ela possa desenvolver primeiro o autoprazer, né? Conhecer o seu corpo, porque eu acho que a gente tem que pensar que antes mesmo de ter um diagnóstico, nós mulheres, né, principalmente nós mulheres da nossa idade, né, e é uma população mais velha também, a gente nós crescemos em um meio em que tocar, né, o autotoque, quando criança, era muito reprimido. Então, muitas mulheres não conhecem o seu corpo, né? Então, é preciso primeiro desenvolver esse autoconhecimento para depois levarmos para a nossa parceria, né? Então, abordo o assunto e já quando a paciente me coloca que quer, né, ter a experiência, que quer essas orientações, aí a gente já parte para essas técnicas, para orientações das técnicas. De forma muito adaptada ao contexto hospitalar, porque a gente tem as limitações, né? Mas aí eu consigo mesmo assim trabalhar com atividades de respiração, né, para acalmar um pouquinho a mente, para perceber mais o corpo, com alguns exercícios de automassagem. E aí eu tenho o recurso das próteses, né, que a gente pode usar e mostrar para a mulher como que ela pode se tocar e desenvolver essa percepção de prazer de corpo inteiro. Até é importante porque, assim, nós também temos uma dificuldade de entender como é que a gente pode tá trabalhando essa questão da nossa sexualidade, né? Uhum. A gente também tem uma visão e uma ideia diferente sobre as nossas relações. Então, se a gente está com limitação na região, a gente acha que daí não consegue mais fazer, não consegue mais ter outros mecanismos de prazer, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente também estar colocando isso, além dos recursos terapêuticos com manobras e com pomadas, mas falar um pouquinho sobre essa questão do conhecimento do corpo do despertar para uma outra visão, uma visão um pouco mais ampla, assim.
mais sistêmica, né, Grazi? Porque o que a nossa cultura entende? Que a atividade sexual, ela acontece apenas pelo intercurso sexual, ou seja, a penetração, né? E que ter prazer e ter orgasmo só vai acontecer pela penetração e em algumas zonas erógenas que nós consideramos dentro da nossa cultura, que são as mamas, bumbum e no pescoço. Mas aí quando você traz o recurso das massagens, que estão voltadas para a abordagem da sexualidade, você percebe que o orgasmo, ele acontece de corpo inteiro, porque não é no corpo em si que você tem um orgasmo, né? Ele acontece, na verdade, em sistema nervoso central. E o teu corpo é apenas a via, né? Que leva você a ter o orgasmo. Então, se você desenvolve uma percepção de prazer de corpo inteiro, você vai compreender que nem sempre você precisa ter a penetração para ter orgasmo e prazer e ter uma vida, uma vivência saudável da atividade sexual com a sua parceria, né? Então aí você desconstrói esse mito e você consegue viver, por exemplo, a mulher com câncer de mama, ginecológico, ou o homem com câncer de próstata também. Os homens passam por muita dificuldade, porque a nossa cultura também fala muito de que para ser homem precisa ter uma ereção, né? Ok, 100%. E tem que ser uma ereção assim espontânea, só de pensar ter a ereção. E a coisa Isso. não é bem desse jeito, né? A gente sabe que assim como a mulher tem um desejo espontâneo e responsivo, né? O homem também vai ter. E esse desejo espontâneo, quando nós somos mais jovens ou no início do relacionamento, ele acontece de forma mais fácil. Só olhar. Só olhar, né? Só pensar, na verdade. E aí, com o passar do tempo, tanto do relacionamento ou do envelhecimento, isso vai mudando. A gente vai precisar de toques, de estímulos, né? De lançar a mão dos estímulos sensoriais, dos 5 sentidos, né? Tato, paladar, audição, olfato, né? Visão. Então, se temos todos esses recursos, por que nos limitarmos apenas ao intercurso, né? A penetração? Se a gente pode ter muito mais prazer e potencializar esse prazer, né? Muito importante essa tua colocação, e eu acho que uma das coisas que a gente deve adquirir, tomar à frente desde o início, é conversar com o parceiro, né? Eu acho que desde o momento assim, que a gente busca, que a gente tem o diagnóstico, a gente não busca, a gente tem o diagnóstico, muitas coisas a gente vai aprender, reaprender, conviver, se transformar. Sim. Então, assim, a questão da sexualidade, eu acho que ela também deve ser colocada em conversa com o parceiro, né? E usar alternativas, né? Então, assim, às vezes a gente também não tá legal, às vezes não tá naquela fase disponível, ok, né? Então, conversando. Tem parceiros que não entendem, que têm dificuldade, né? Que vão se afastar, mas isso é uma questão de parceria. Sim. Mas quando não tem essa dificuldade, a gente pode conversar para que amadureça os outros caminhos, né? Eu vejo assim, por mim, né? Desde o início eu tive uma abertura muito grande com meu parceiro, assim, a gente sempre conversou, então eu tive pouca dificuldade para lidar com a minha imagem. Tinha mais comigo do que comigo e com ele, porque ele me dava essa segurança, ele me dava esse apoio, então eu não tive a restrição com ele. Então isso foi importante para que a gente conseguisse avançar e seguir, né, adiante, assim. E tem ali as questões que tu colocou, que a gente pode buscar alternativa. Em primeiro lugar, é conversar.
Conversar. entre com o Sim. parceiro e com o profissional, E com né? o profissional. Achar um profissional que possa nos acolher nesse sentido, nos orientar, Sim, com certeza. né? É fundamental, na verdade, em um dos artigos eles trazem isso, né? Que a maior barreira do paciente oncológico para lidar com a sua sexualidade é a questão da comunicação, né? É a comunicação com o parceiro, é a comunicação com o profissional da área da saúde, e aí essa falta de comunicação acontece por medo, por vergonha, por achar que tanto a parceria vai julgar, ou por achar que o profissional vai julgar, por aquela questão que você trouxe ali no começo, de que, poxa, o foco agora é tratar a doença, as outras questões é o que menos importa, até porque acontece essa ânsia também por meio por um diagnóstico, Deu uma né? travadinha, Zaira. Oi, oi, Deu, acho que tá, deu? voltou. Deu. Voltou? Então, Aham. acontece um susto, né? Vocês, né, devem. Caiu de novo. Agora foi um pouquinho mais lento. Eu acho que tu vai ter que sair de novo. Oi, Gi, seja bem-vinda, Gi. Deu um probleminha agora na comunicação. A Zaira tá com um probleminha, daqui a pouco ela volta. Aqui. Oi, deu. Não Que, tem no... problema. que novela, meu Deus. Então, assim, voltando, né? Eu acho que o momento do diagnóstico é um momento que causa medo, né? Que vocês ficam, recebem de uma forma. Eu acredito que por mais que o profissional que informa, que o médico faça de uma forma coerente, cuidadosa, assusta, né? Sim. Então, assusta. Eu acho que o mundo, como eu já ouvi relatos de muitas pacientes, desaba, né? Então, e agora? O que que vai ser? Então, realmente, naquele momento, o foco é tratar, é cuidar no primeiro momento, né? Mas depois, passado o susto, é importante a gente olhar para toda a vida, para tudo que tem em volta dela e precisa ser cuidado, né? Se foca só na doença e no tratamento, a gente vai perder muito em qualidade de vida e muito em potencialidade no em termos do que ainda pode ser feito, pode ser vivido, pode ser promovido de qualidade de vida, né? Então, é importante essa questão da comunicação, né? Dessa abertura, tanto por parte do paciente, quanto por parte dos profissionais, dos familiares, né? Do esposo, para que a gente mantenha a qualidade de vida em todas as áreas, em todas as atividades de vida diária. E até, assim, falando em comunicação, comunicação com o parceiro, até para poder ter uma continuidade da vida, né? Enquanto casal, Uhum. enquanto duas pessoas, enquanto relacionamento, né? Para Uhum. que as Sim. coisas também não se abale mais do que já é normal se abalar, né? Uhum. Mas eu queria também que tu conversasse, nos falasse um pouquinho sobre a importância de trabalhar e de conversar e de deixar essa questão da sexualidade em dia, assim, nessa caminhar dentro da normalidade. Eu acho que a importância fundamental é que nós vamos promover qualidade de vida. A partir do momento que você consegue vivenciar a sua sexualidade, a sua atividade sexual, porque também é importante a gente trazer que sexualidade é diferente de sexo, né? Embora sexo esteja dentro da sexualidade, sexualidade corresponde ao contexto religioso, como esse sujeito foi criado, né? Ela é biopsicossocial. E aí o sexo está dentro disso tudo. Então, quando a gente consegue
ajudar o paciente a viver a sua atividade sexual com sua parceria de forma ativa e com qualidade, a gente também vai ter uma melhora dos sintomas, né? A gente vai ajudar a controlar os sintomas de dor, de náusea, de êmese, a gente vai ajudar a melhorar a autoestima, nós vamos proporcionar melhor bem-estar, melhor conforto, porque a gente sabe que quando você tem uma atividade sexual saudável, você produz ocitocina e serotonina, né? Que são os hormônios que estão ligados à imunidade, à felicidade, ao equilíbrio do humor. Então, se a gente tem essa produção, nós também vamos ajudar no tratamento medicamentoso, né? Que o paciente está passando naquele momento. Ah, muito interessante, até porque quando a gente está com essa questão fragilizada, abalada, também prejudica no tratamento no emocional, né? Na depressão, e isso contribui de forma negativa, né? Então, por isso que esse assunto deve ser compartilhado e por isso que a gente deve falar e ouvir, porque faz parte do tratamento, né? Às vezes a gente acha que são assuntos diferentes, que não pode estar linkado, mas na verdade ele tem que estar linkado, né? Com certeza, o ser humano ele é sistêmico, né? Ele é um ser sistêmico, ele é integrado, ele não é dividido em partes. Ele não é dividido em partes físicas, em física, ele não é dividido em parte emocional, ele é um todo, né? O meu físico afeta o meu emocional e o meu emocional afeta o meu físico. Então, devemos compreendê-lo dentro desse universo sistêmico e integrado, né? E dentro da sua complexidade no sentido de que ele está inserido ali dentro de um contexto. Então, qual que é o contexto dele, né? Antes mesmo de abordarmos o assunto da atividade sexual, precisamos saber da religião, precisamos saber dos costumes, né? Para abordarmos isso de uma forma acolhedora, não invasiva também, respeitando os limites de cada indivíduo, né? É importante, até porque eu assisti uma outra live que tu fez com a doutora Lauren, que vocês estavam falando direcionado à sexualidade e o paciente paliativo, né? E em todas em várias, como é que eu vou te dizer? Vários andamentos do tratamento, né? Porque às vezes a gente não se vê na questão da sexualidade quando está com uma limitação maior. Mas, na verdade, a sexualidade ela tem que estar sendo trabalhada, conversada e estimulada em todos os momentos, né? Eu gosto de falar que o ser humano vem da sexualidade, né? Ela nos acompanha do nascimento até a morte. Então, enquanto houver vida, também devemos falar da sexualidade e da atividade sexual. Eu tenho vários casos, né, a compartilhar aqui com vocês, mas eu vou trazer um mais recente. É um caso de um paciente com câncer de próstata já avançado, muito jovem, e que eu atendi ele no momento do tratamento curativo, mas depois ele passou para tratamento paliativo. No curativo, nós havíamos... Oi? Voltou. E aí, no tratamento curativo, nós havíamos falado sobre a questão da sexualidade, da atividade sexual, um casal muito bonito. É uma falhadinha de novo. Mais uma vez, gente, desculpa, mas o assunto está tão interessante que vale a pena ficar aqui esperando para a Zaira voltar. Eu sei que está travando. Deixa eu convidar a Zaira de novo. Deu. Tá travando, né, Lu? Mas não tem problema. Vamos continuar. Estava falando do caso
paciente? Sim, então, aí ele estava nesse período, não conseguiu retornar para o ambulatório, que era o nosso plano, né? Ele ia de alta, voltaria com a esposa, ambos voltariam, para que eu orientasse os exercícios para a vivência da sexualidade do casal. Ele não conseguiu voltar, infelizmente, reencontrei na internação em cuidados paliativos. E a primeira coisa que ele me falou foi isso, né? Que ele estava frustrado de não ter voltado no ambulatório, porque ele queria muito, mas ele já estava perdendo os movimentos dos membros, já tinha perdido de membro inferior e estava perdendo dos membros superiores. Naquele momento, ele ia de alta, porque havíamos controlado os sintomas de dor dele e de náusea. E aí eu falei assim, olha, mas ainda assim é possível. Ele tinha um movimento incoordenado de membro superior, mas assim mesmo era possível. Então eu ensinei uma técnica para a esposa dele fazer, claro que lá no hospital, né? Nos braços, no rosto, nas pernas, no abdômen, um toque de uma massagem que a gente chama sensitive massagem, que é uma massagem que a gente aborda dentro da atividade sexual, para que ele recebesse esse toque prazeroso, porque é um toque muito prazeroso e amoroso, né? E aí ele me olhou e falou assim, tá, mas como que eu vou fazer nela? Daí eu adaptei, fiz uma adaptação com uma pena, né? E uma ponta de caneta colada para que ele fizesse um movimento que ele conseguia naquele momento na esposa, né? Então, assim, são coisas simbólicas, né? Mas que para ele foi muito importante, para ela também. Então, ele ia de alta e nós conversamos que quando chegasse em casa, eles iam colocar a música que lembrasse o início do namoro, né? O aroma, separar as frutas que lembrasse momentos importantes, o alimento que lembrasse momentos importantes da vida do casal, e que eles iriam viver esse momento desse toque amoroso, né? E que isso também é atividade sexual. Então, são inúmeras as possibilidades de adaptação para você proporcionar para um paciente, mesmo em cuidados paliativos, a vivência de uma atividade sexual saudável. E a desconstrução, né? E a desconstrução. Falar e entender para que eles também entendessem que a sexualidade ela poderia ser feita de outras maneiras, né? Poderia ser estimulada de outras maneiras, né? Sim, a parte do sexo poderia ser vivida de outra maneira, para além que foi isso que eu fui desconstruindo com ele, né? E você tem que falar, né? Eu falei, levei para o casal, a forma como vocês faziam antes, agora não é possível. Mas ainda assim é possível ter prazer de outras maneiras, né? E foi o que nós trabalhamos e deu muito certo. Muito bacana isso. É importante que a gente possa pensar e refletir sobre esse olhar, né? Porque, como nós falamos lá no início, a gente ainda tem uma expectativa, né? De um jeito, de uma maneira, e às vezes a gente acaba criando barreiras por não conseguir, acaba se frustrando, mas que a gente pode se reencontrar também nessa nova vida, né? Porque cada caso é um caso, cada fase é uma fase, cada tratamento é um tratamento, cada pessoa é uma pessoa, mas que a gente possa pensar de uma maneira diferente também, né? Para que a gente possa conversar e tentar desconstruir uma questão que foi nos passado dessa maneira, né? Então, acho que isso é importante, essa semente que foi plantada hoje é importante, assim, eu achei muito bacana, a gente já conversou em outros momentos, sim, mas eu queria estar compartilhando com as minhas amigas esse olhar que tu tens e que tu nos passa, né?
Sim, e eu fico muito grata porque eu sempre falo, eu amo a minha profissão, né? Eu adoro ser terapeuta ocupacional, estar terapeuta ocupacional. Gosto muito de todo o trabalho que eu desenvolvo na oncologia. E a sexualidade foi sempre um tema que, desde a fase da minha formação acadêmica, sempre eu fui muito curiosa, sempre busquei, porque surge, né? Como o terapeuta ocupacional, a gente orienta o banho, vestir, os pacientes trazem, né? Eu tenho pacientes que, depois de toda a orientação do banho, do vestuário, me perguntou, né? Eu lembro dessa paciente até hoje, tá? A senhora, né? Ela me chamou, me orientou como vestir, como despir, como tomar banho, mas e como que eu vou namorar? Né? Ela tinha um câncer de pulmão. E aí, naquele momento, peguei meu celular, fui na internet, buscamos as posições que ela poderia fazer com um companheiro dela que não ia causar prejuízo a ela de desconforto, né, de dor ou uma falta de ar, uma dispneia importante. Buscamos essas posições, ela escolheu e foi muito feliz para casa porque ela estava muito preocupada, né? Era um casamento também de um relacionamento de longa data e que eles tinham muito carinho, né? Um casamento muito harmonioso. Então, é muito importante trazermos isso, essa vivência da sexualidade para os nossos pacientes e falarmos dela de forma natural, né? Muito, muito importante, assim. E eu vejo que todas nós temos dúvidas, curiosidades, algumas têm coragem de perguntar, de falar, de buscar, outras não, né? Então, essa live é uma oportunidade para quem às vezes não tem essa curiosidade, não tem não é curiosidade, essa Coragem. coragem, né, de falar, porque ainda existe o travamento, né? Às vezes a gente trava só de pensar, só de falar, só de ouvir, de conversar com duas pessoas. Eu vejo que existe isso, né? Uhum. Que não é uma coisa natural, não é natural para todo mundo. Uhum. Às vezes tu ainda tem até a dificuldade em ver, em ler, em saber, né? E existe esse tabu muito grande relacionado a esse assunto que é importante e faz parte do processo, né? Com E faz certeza. parte até da nossa necessidade. Uhum. Então, eu queria que tu conversasse de novo agora, no finalzinho, Uhum. mais uma vez sobre o teu projeto, sobre a importância. E eu falei até contigo ontem sobre isso, que eu soube recentemente, mas não tão recente, mas dentro desses 10 anos, do trabalho da fisioterapia pélvica. Eu descobri também há pouco tempo que existe tratamento de laser para aliviar alguns sintomas, né? Então, que eu fui sabendo tempos depois. Sim. Então, eu queria que tu conversasse um pouquinho mais com a gente sobre esse teu projeto e o que vocês fazem de benefício com o paciente, com a paciente, né? Eu não sei se tu fazes com... eu acho que tu fazes com homem também, né? Sim, o nosso projeto está voltado mais para a mulher e para o casal, na verdade. O meu e da Emanuele, que nós atendemos na clínica Bia Marché, né? Então, a gente está desenvolvendo um projeto lá voltado para o público feminino e para o casal, né? Então, assim, é o que você trouxe. A fisiopélvica, ela é muito importante porque ela vai abordar toda essa questão das manobras mecânicas de reabilitação, tanto da mulher quanto do homem, tendo um diagnóstico de câncer ou não, apenas por disfunções relacionadas ao envelhecimento, né? Ou outras origens, né? Outras causas.
Então, a fisiopélvica vai trabalhar essa parte mecânica. Eu vou trabalhar, eu junto com ela, trabalho a questão de proporcionar, antes das sessões da parte mecânica, um momento de autoconhecimento e de percepção de prazer, né? De trabalhar com essa mulher e com esse casal, antes mesmo de melhorar as funções, né? Tanto da parte de ereção, quanto diminuir a questão de dor e de fibrose dessa mulher. Estou dando só exemplos assim de forma geral, né? Porque é muito amplo. A gente entra com o toque da sensitive massagem, com a respiração, com relaxamento, com movimentos de dança, de soltura de quadril, de contração de quadril, para a gente ter uma reabilitação, não só a reabilitação física em si, mas um momento de autoconhecimento para que essa pessoa, essa mulher, esse casal, leve isso para a vida. E desenvolvam essa percepção de prazer de corpo inteiro, né? Que não é só ali nos genitais. Importante, para que a gente possa entender. Eu Uhum, lembro que quando a gente conversou a primeira vez, que tu comentou exatamente sobre isso, né? Que uhum. todo o corpo, ele tem Ele é essa orgástico. ligação. Ele é orgástico. Todo o nosso corpo ele é orgástico, né? É o que eu falei ali no começo. O orgasmo ele acontece em sistema nervoso central, mas ele pode ser estimulado de diversas formas, né? Então, se numa sessão de reabilitação pélvica você tem aliado isso, o prazer, essa reabilitação vai ser muito mais eficiente, né? Ela vai ser sistêmica, ela vai ser integrada. Às vezes, além do mecanismo de alteração de sintoma, tem a questão do travamento emocional, né? Então, Isso. conversar, passar por essas situações, já vai te dar uma abertura para destravar essas sensações. Com certeza, e é isso que a gente trabalha também dentro de uma sessão, né? Uma sessão interdisciplinar, né? Entre TO e fisioterapia. Importante isso, acho que é bacana. Eu até estava conversando contigo que eu quero conhecer esse trabalho, Uhum, né? Para que a gente possa estar explorando mais essa observação. E como tu colocou, né? Tem a questão da idade que vai uhum. passando, e nós, pacientes, daí temos os dois, né? A idade, o envelhecimento do corpo e os efeitos do tratamento que deixam mais precoce algumas Alguns reações, né? sintomas antecipam, né? Alguns sintomas do envelhecimento que é o normal, eles antecipam, né? O tratamento antecipa muita coisa. Por exemplo, eu fiquei 4 anos no primeiro tratamento, mas Uhum, logo em seguida eu fiz a esterectomia. uhum, Então, quando ele faz a esterectomia, entra na menopausa definitiva. uhum. Primeiro tem a Sim, menopausa precoce, sim, forçada pelo medicamento. sim. Algumas recuperam, Uhum, outras não. uhum, E no meu caso, eu tive que fazer a uhum, esterectomia logo em seguida, preventivo, né? uhum. Então, ela já passou para menopausa definitiva. Sim, E isso já antecipou uhum, várias reações de uhum. corpo, né? Sim, com certeza, né? Então você passou pelo processo de baixa libido, Uhum. né? De Baixa libido constante? isso, dificuldade de lubrificação, Sim. Uhum. né? Exatamente. A dificuldade de penetração, porque Uhum, muitos dos medicamentos e a própria falta de hormônio, uhum, uma das vezes a doutora, minha oncologista, estava falando, eu estava com alguns funguinhos, uhum. e aí nós estávamos conversando e ela falou, a própria não produção de hormônio propicia os fungos. Caiu. Vamos.
Espera aí, já vamos terminar essa fala. Zaira, estou aqui. Meninas, que bom que vocês estão nos acompanhando. Deixa eu chamar a Zaira de novo. Aqui, deu. Deu. Não, Meu tava Deus. conversando. Eu Aham. estava falando que daí eu estava com os fungos e a doutora até Uhum. falou que a própria falta do hormônio cria esse ambiente propício para o desequilíbrio e para a chegada de fungos, né? Então, Uhum. o hormônio, ele além de impedir de nos trazer algumas coisas, ele traz outros de presente que prejudica. Sim, sim. E aí a gente busca as alternativas para equilibrar, né? Porque também se faz necessário o uso por algum tempo, dependendo do diagnóstico, da necessidade da mulher e da avaliação médica, né? Então, é buscarmos alternativas para isso, né? O uso dos lubrificantes, né, dos géis. Então, é buscarmos alternativas para isso, para mantermos a qualidade da atividade sexual, para que ela não cause sofrimento à mulher. Porque ninguém precisa sentir dor. Não, daí não vai ser, não vai ter prazer. Se não é para ter prazer, que não tenha Exato. a atividade, né? Tem que ser com prazer, Exatamente. porque eu gosto muito de uma frase do Dr. Gerson, que é um psicólogo, ginecologista, ele é mineiro. Ele fala que a atividade sexual, ela não tem que, o sexo não tem que levar a lugar nenhum. Ele apenas tem que proporcionar prazer. E que o sexo é a brincadeira do adulto. Muito, muito, um pensamento muito bacana. Eu acho que a gente tem Sim. que pensar exatamente sobre isso, né? É. Então, Zaira, eu acho que deu para ter um olhar e um novo pensamento em Sim. relação a isso, a sexualidade, Uhum. né? Sobre a nossa visão. E repetir o que eu falei aí no meio da live, que tudo vai começar com uma boa conversa, né? Tudo vai começar com um Então, bom que a conversa. gente possa ter essa abertura e que a gente Uhum. possa ter profissionais que nos acolham, né? Que Uhum. nos dê Com esse certeza. suporte. Eu sei que tu também está à frente aí de projetos, trabalhando com profissionais para que sejam bem trabalhado e que a Sim. gente seja bem recebido nessa questão da sexualidade, né? Que a gente possa ter esse conjunto de paciente e profissional. Com certeza, Grazi, isso é muito importante, que todos nós profissionais possamos, de alguma forma, dar lugar e espaço à fala e abertura, né, para que nossos pacientes possam se sentir à vontade para falar da sua sexualidade. E aí, para quem quiser não conhecer, eu comecei né, a desenvolver o trabalho da questão da sexualidade, da atividade sexual com a Ana Carolina, né? Lá da página Sexualidade. Nossa página atualmente está um pouco parada pelas questões de vida, de muito trabalho das duas. E também estou desenvolvendo esse projeto com a fisioterapeuta pélvica Emanuele, com esse objetivo, né, de estimular cada vez mais que os profissionais possam falar da atividade sexual de forma natural com seus pacientes, de informar e também de proporcionar atividades efetivas, atividades práticas, né, levar resoluções, né, para os nossos pacientes, não só teorias, né. E aí Sim, eu queria deixar aqui com vocês um conceito da OMS que eu acho um conceito muito especial que a respeito da sexualidade.
Então, a OMS fala assim: a sexualidade é a energia que nos motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas se tocam e são tocadas. Ela é considerada ela considera que a sexualidade é um aspecto fundamental da qualidade de vida do ser humano e uma dimensão fundamental para que possamos viver o mais ativamente possível. Então, se a OMS preconiza, né, traz essa questão da sexualidade de uma forma tão importante, cuidadosa e carinhosa, né, por que não todos nós, pacientes, sociedade como um todo e profissionais da área da saúde, não abordarmos esse tema de uma forma natural? Porque é natural, né? É natural a vida. E assim, agora tu estavas falando e eu estava me lembrando, e que não tem idade, né? Não tem idade. Sendo adulto, eu acho que não tem idade, porque eu vejo que às vezes é abordado quando o paciente é jovem, quando possivelmente ele tem uma vida ativa. E na verdade não tem idade, né? Não tem idade, está mais que comprovado isso, né? Hoje em dia, a ciência e com a questão do ser humano estar vivendo mais tempo, né? Então a gente tem percebido e tem estudos que mostram isso, que não tem idade. Claro que para cada idade ela vai ser vivida de uma forma diferente, nós vamos nos adaptando, é aquilo que eu falei, né? No início, só de pensar já está tudo ativo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas ao longo do desenvolvimento humano, isso vai se modificando. E aí é a gente se adaptar, ter essa consciência para nos adaptarmos e não nos frustrar, e não termos uma frustração diante do que nós éramos. Né? Entender que hoje, a Zaira de hoje não é a Zaira de ontem, né? E nem de 20 anos atrás. Então, a gente tem que ir se adaptando. E tirar esse mito de que passou dos 50, dos 60, não tem mais sexo na vida, porque tem. Exatamente. Né? E então, assim, voltando lá à fase do diálogo, né? Do conversar. E aí, no caso, é um trabalho conjunto médico e paciente e que a gente possa ter muitas áreas na nossa vida e muitos profissionais que trabalham com essa questão, com essa forma que tu nos trouxe hoje, que eu acho que só nós pacientes que temos a ganhar com isso, né? Então... que bom que de alguma forma eu pude contribuir. Eu queria... não, eu vou até colocar depois, porque aqui eu vou colocar e vai desaparecer. Mas colocar ali as suas páginas, né? Que tu trabalha para que a gente possa, quem quiser, acessar e depois conversar contigo um pouquinho mais sobre esse assunto. Fica aqui o convite, né? Porque a Zaira tem uma experiência, uma bagagem muito legal que eu acho que vale a pena a gente compartilhar ou ouvir mais sobre isso, assim. Eu queria te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né? E essa vontade que tu tem em querer ajudar a nós pacientes oncológicos, né? E não só paciente oncológico, mas as pessoas em relação a se redescobrir, né? Dentro do seu novo eu. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Como eu disse, eu sou apaixonada por todos os temas que nós falamos aqui hoje, que nós abordamos, né? Tanto da terapia ocupacional, como o ser humano, como a sexualidade. Para mim, é tudo muito integrado, né? Então, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Então, eu que agradeço e estou à disposição, sempre que precisar. E em janeiro vamos... Peraí. Desculpa. Começou a sessão tossezinha. Em janeiro a gente volta a conversar
mais sobre esse assunto, então. Tá, ok. Daí a gente vai chamar a Emanuele também para falar um pouquinho mais da fisiopélvica, né? E a gente aprofundar mais o Que eu assunto. acho que vale a pena. Até Com para certeza. as nossas amigas oncológicas conhecer um pouquinho mais do trabalho da fisioterapia, o benefício da fisioterapia pélvica. Isso, com certeza. Então tá, é isso. Por enquanto é Uma boa isso. noite, um Obrigado, boa bom fim de noite. semana. Obrigado por quem assistiu até o final. E quem Sim. quiser depois assistir, estará gravado no IGTV, tá? Ah, que Beijo, legal, então. até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.